É uma alegria para mim poder participar da explicação que o Regional Sul 2 da CNBB se propõe a fazer, partindo e inspirando-se nesta coleção Cadernos do Concílio. Eu tenho aqui uns 8, de um total de 34, que estão, por agora, são publicados pela Santa Sé em diversas línguas e traduzidos para o português, pela CNBB. A linguagem é muito acessível, é de fácil compreensão, é escrito para que o povo de Deus possa compreender. Não estudou teologia, os que não estudaram teologia, os que não puderam ter acessos mais familiarizados com o grande evento. Digamos assim, um evento ou acontecimento melhor, denso de Espírito de Deus, que foi o Concílio Vaticano II. E aqui eu quero falar de um documento do Vaticano II, aquele que foi publicado como um dos últimos, embora a redação tenha começado entre os primeiros, desde os primeiros dias do concílio ao longo dos 4 anos. O tema o documento do qual eu vou falar está aqui. Dei Verbum. É verbo de Deus ou palavra de Deus em latim. E há um subtítulo, Constituição Dogmática sobre a Revelação de Deus. Não queremos, pois, falar unicamente de Bíblia, como livro escrito. É a principal expressão, sim, da revelação de Deus. Mas queremos indicar, e é isso que eu gostaria que você compreendesse, meu irmão, minha irmã, queremos indicar agora o alcance que este documento chegou ou medrou para a história recente da Igreja. Vamos por partes. Observe aqui no título. Venha comigo. Constituição. Constituição, constitutivo. É constitutivo de uma casa ter telhado. Não é um detalhe ou um acessório. É constitutivo de um carro ter motor, não é um acessório. É constitutivo da fé cristã que professamos poder contar com a palavra e com a Escritura. Não é uma religião de livro, mas é da palavra. Vamos devagar. Constituição dogmática. Dogmático não é aquilo que não se muda jamais, mas é o que é dotado de verdades de tal maneira vinculantes que não é a verdadeira fé caso aquele conteúdo dogmático não seja professado. Por exemplo, eu creio em Deus Pai, mas não no Espírito Santo. Não seria professar a fé cristã. Ou seja, constituição dogmática. A expressão é forte. Não se trata, então, de um detalhe, de uma orientação, de um conjunto de temas históricos, simplesmente lembrados como de grande importância em uma determinada época. Não. Será parte integrante, com valor de fundamento, até o final da história, enquanto houver cristãos que professem sua fé. E essa constituição dogmática está a falar do quê? Revelação divina.
Vamos lá. Revelação. Velar, véu. Desvelar, tirar para mostrar. O modo como Deus se fez conhecer. A Bíblia, como palavra de Deus, é a história dos fatos mediante os quais Deus mostrou sua face, revelou-se. Novamente, tenho aqui o documento do concílio, aqui um exemplar, a revelação como palavra de Deus, e está a falar da Sagrada Escritura, não apenas como texto escrito, mas como ternura de Deus que se tornou letra, como uma carta. A namorada recebe a carta do seu namorado, dá um beijo na carta, por quê? Beijou papel? Beijou letras desenhadas? Ou beijou a pessoa que escreveu? Ela, na palavra escrita, quer alcançar a pessoa que escreveu e comunicar sua ternura. E no caso do texto escrito, a ternura de um se tornou letra. Quem acolheu a letra ficou com a ternura. E responde, escreve outra vez. Não esqueçamos, ternura de Deus que se tornou letra. Fixe isso na sua memória para o início de conversa. Vamos lá, esse documento, queremos falar dessa constituição dogmática. Todo o documento começa por um proêmio, ou introdução. Proêmio. Eu recomendo vivamente, se você puder, queira adquirir o compêndio do Vaticano II, tem todos os documentos lá. Se puder, claro. Eis como começa, no proêmio está indicado qual será o conteúdo que será abordado. Anunciamo-vos a vida eterna. Anunciar vida eterna. Não é uma propaganda, né? Não é um produto de consumo. Nós até podíamos chamar assim, a vida do eterno, a vida de Deus. No proêmio do documento tem aqui, e está lembrando um texto de João, da primeira epístola de João. Anunciamo-vos a vida eterna que estava junto do Pai e se nos manifestou. O que antes parecia pertencer ao mundo dos céus, inacessível, inalcançável, agora nós vimos. Os olhos contemplaram, os ouvidos acolheram, tornou-se palavra. Anunciamos para que tenhais comunhão. Não são ideias, são relações. Para que tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse texto é do Novo Testamento, daquelas epístolas, cartas de João, mas o que está no proêmio aqui é para indicar de que modo se quer compreender a palavra. Palavra de Deus que se tornou caminho de encontro, de intimidade com Deus. Comecemos aqui, logo no início. Não estamos falando das ideias de Deus e nem das ideias de Jesus Cristo. Estamos falando da pessoa de Jesus Cristo que se expressou em linguagem de palavra, tornou-se letra, e quem se volta para esta letra viva, dialoga com o autor, o Espírito de Deus, como no caso da carta que a jovem lê quando a recebe do seu amado.
não beija um papel, beija uma pessoa. Não esqueçamos disso. Vamos um pouco mais. Então, são vários capítulos. No proêmio, anunciamo-vos. Proêmio, introdução. Segundo capítulo, a revelação como tal. O que se quer falar com revelação? Eu gostaria aqui, meu irmão, minha irmã, se você tiver sua Bíblia, um momento que puder, vamos observar lá no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isto é, mais do que por meio, é quase falou-nos no Filho. Quando se fala, aqui eu tenho caneta, eu pronunciei em forma de voz um conteúdo material. Agora, quando a mãe fala para a sua criança, meu filho, não se dirige a um objeto material ou não, mas ela pronuncia uma relação que tem de comunhão, de ternura, de afeição por sua criança. A mãe precisa falar assim. Pois bem, faz bem para a mãe, faz bem para a criança. Quase que podíamos dizer, faz muito bem para Deus mostrar seu amor e um bem imenso para nós conhecer o amor que Ele quis revelar. Estamos começando a compreender o documento Dei Verbum, ou a explicar melhor. Você vai neste livrete encontrar explicações mais extensas e ao mesmo tempo muito simples. O que eu faço aqui, explicando, está aqui, muito acessível e eu recomendo vivamente. Nós vamos passar para a segunda parte, essa é a primeira, na segunda continuaremos.